Começa, a partir de agora, o seu devocional diário. Muito bem, meus irmãos, bem-vindo ao nosso devocional diário Palavra e Oração. Eu sou o Arley Ribeiro e vamos meditar mais uma vez na palavra desse dia. E a palavra que vamos meditar está em Romanos capítulo 6, versículo de número 23. E assim está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A salvação é um dom gratuito de Deus, ou seja, não depende de méritos do homem. A vida eterna não é dada por Deus por nenhuma obra que tenhamos feito ou venhamos a fazer, nem o bem, nem o mal, mas é segundo a sua própria vontade, segundo a sua autoridade, segundo a sua soberania, Deus nos concede a salvação de nossa alma. Podemos dizer que a salvação, ela é o resultado da graça de Deus. Para alcançá-la, é necessário reconhecer primeiro que temos pecados. Porque é mediante o reconhecimento do pecado que nós temos a predisposição de ir até Deus e pedir a Ele o seu perdão. Paulo, ao escrever essa carta, ele estava trazendo a revelação de Deus, dizendo: olha, o pagamento para quem vive no pecado é a morte. Mas é evidente que Paulo não está dizendo aqui da morte a qual todos nós estamos sujeitos. Ele está dizendo da morte da alma. Em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 14, fala sobre uma segunda morte. E o texto diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, assim está escrito em Apocalipse. Então, existe uma segunda morte que não é a morte do corpo, mas sim é a morte da alma. E é justamente desta morte que Deus está dizendo que há um pagamento para aqueles que vivem no pecado. E o que é o pecado, senão toda desobediência a Deus? Tudo aquilo que é contra o querer de Deus para a vida do homem. É nesse ponto em que cada um de nós precisamos receber a graça de termos da parte do Espírito Santo a revelação dos nossos próprios pecados. Para aí sim, nós podemos pedir ao Senhor o perdão mediante o arrependimento e receber, junto a isto, a graça da vida eterna, porque este é o dom gratuito de Deus. Por isso falo que a salvação, ela é o resultado da graça de Deus. E pecado é o resultado do pecado é a morte de nossas almas. E todos aqueles que ainda caminham vivendo em pecado estão condenados à morte espiritual. E a morte espiritual, ela não começa quando a pessoa morre no seu corpo. Pelo contrário, em Efésios capítulo 2, no versículo 1, diz assim: ele vos vivificou, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então olha que Deus, ele está afirmando que o homem que vive em pecado, a praticar o pecado, ele está morto para Deus. A sua alma está morta para Deus. E a única forma dessa alma ser vivificada é pelo poder da palavra do Senhor. É através da fé em Jesus Cristo, através da busca por uma santificação, através do conhecimento de Deus. E assim como diz Apocalipse 1, feliz é o homem que ouve, o homem que lê e o homem que pratica as coisas escritas no livro. Se você ouve, se você lê, mas você não pratica, você não é uma prática, não está em você a prática da palavra, então você nesse exato momento está morto para Deus. A primeira morte, todos nós passaremos por ela.
salvo aqueles que serão arrebatados por Jesus Cristo na sua vinda. Mas falando sobre uma condição natural, todos nós passaremos pela primeira morte. Mas você pode evitar passar pela segunda, porque a segunda morte é a morte do maior sofrimento para aqueles que forem participantes dela, porque a segunda morte é a punição de Deus, é a ira de Deus contra o homem que trabalhou para receber o salário do seu próprio pecado, que é a morte. É através de nossa boca que nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É através de nossa boca que nós confessamos que Ele morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou para que vivêssemos para sempre como Ele está vivendo para sempre ao lado de Deus. Fuja do pecado, porque o pecado ele traz uma recompensa, e a recompensa é dolorosa, a recompensa é sofrimento. O salário do pecado é a morte, mas Deus está te oferecendo um dom gratuito, a vida eterna. Então a vida eterna é um dom recebido. Dom não é algo que se conquista em uma sala de aula. Dom não é algo que se conquista através de leitura de livros e aprendizado e a ciência dos homens. Dom é algo concedido por Deus, e o Senhor está te oferecendo o dom da vida eterna. Mas para recebê-lo gratuitamente, você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque se o salário do pecado é a morte, o salário para aqueles que semeiam para o Espírito Santo, Paulo também disse, é a vida eterna. Que o Senhor te dê um coração, uma mente esclarecida quanto a estas coisas. Que agora, nesse exato momento, possa haver um profundo arrependimento no seu coração. A salvação não é composta de compartilhamento de mensagens bíblicas. A salvação é composta de arrependimento. Fruto de uma pessoa que se arrependeu de todos os pecados que cometera na vida e que agora, a partir deste momento de confissão e reconhecimento de culpa, passa a ter fé na regeneração de sua alma pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus vos deu vida, Efésios capítulo 6, e Deus vos deu vida, Efésios capítulo 2, e Deus vos deu vida, quando você estava morto nos seus delitos e pecados. Não jogue esta vida fora, mas dê graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. E neste momento, eu oro por você. Soberano Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, como não te dar graças, se tudo vem de ti? O Senhor fez a ferida e a tua palavra diz que o Senhor sarará. Porque o Senhor, meu Deus, tem o poder para fazer todas as coisas. O bem e o mal foi o Senhor quem os fez, diz a tua palavra. Meu Deus, eu oro para que o mal que todos nós vivenciamos ao longo de nossas vidas, chamado de pecado, que possamos ter, meu Deus, o arrependimento por eles e receber do Senhor o perdão. E eu oro para que este homem, para que esta mulher que ouve esta palavra, que eles creiam no perdão que só o Senhor pode conceder. Em tuas mãos, Senhor, eu entrego a vida de cada um dos meus ouvintes que só estão aqui ouvindo, porque o Senhor os trouxe aqui. E eu te agradeço pela vida deles, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém
e graças a Deus. Amém. Chegamos ao final do nosso devocional desse dia. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em youtube.com/palavra e oração. Ative o sino das notificações e todos os dias, às 6 horas da manhã, você recebe a leitura de um salmo. E ao meio-dia, o devocional diário, dia sim, dia não, o devocional diário, palavra e oração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Palavra e oração.